Seja muito bem-vindo ao podcast Caminho de Damasco. Com o tema Todo Sofrimento é Obsessão? Facilitador, Vicente e auxiliar Fábio. Elevamos os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, em prece de amor, em prece de louvor. Vos pedimos nesse momento auxílio para a nossa sabedoria, em mais um sábado de estudo. Vos agradecemos, Mestre Jesus, por esta oportunidade de o estudo que tivermos hoje, possamos trazer para os nossos corações, para as nossas mentes, para os nossos familiares, para os nossos semelhantes, enfim, e possamos, através deste estudo, plantar o amor no coração dos nossos familiares, dos nossos semelhantes. Pedimos, Mestre Jesus, para que nos auxilie, para que dê o auxílio dos nossos amigos, Espírito de Luz, nesse momento tão precioso de mais um sábado de estudo. Vos agradeço, Mestre Jesus, por cada irmão do nosso estudo Caminho de Damasco. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Bem, Maria de Fátima, seja bem-vinda. Como nós sempre combinamos, né? Hoje o Fábio está nos auxiliando. O Fábio é o nosso braço direito agora, né, Fábio? E então é ele quem abriu o link, é ele quem está fazendo as aceitações, é ele também quem vai fechar os microfones caso esteja dando microfonia, tá? Da forma como nós combinamos, podem fazer a pergunta via chat, que o Fábio então me interrompe e aí a gente responde, ou vocês mesmo, ou levantem a mão e o Fábio então dá a vez de fala a cada um, tá? Ou vocês também, se quiserem, podem interromper, que a gente para e responde, preferencialmente se puder, né? Levantar a mão, porque aí o Fábio também organiza, tá? Mas não vamos perder a oportunidade de perguntar. Fábio, vou colocar agora a apresentação, tá? Você só me diz se abriu tudo aí. Okay. Tela cheia? Oi? Só um momento. Por enquanto está abrindo ainda, Vicente. Aqui para mim já está em tela cheia. Isso. Pessoal, já está em tela cheia? Tela cheia para todo mundo? O meu abriu já. Perfeito. Então, dando sequência, né, aos nossos temas esses que são pedidos, né, por todos aqueles que participam do grupo Visão Espírita, e a gente sempre traz o esclarecimento de que visão espírita, quando nós frequentamos uma casa espírita ou quando vamos às palestras, nem sempre nós temos oportunidade de fazer perguntas, nem sempre nós temos a oportunidade de solucionar as nossas dúvidas, porque muitas vezes no atendimento fraterno a gente não consegue, e nem nas palestras. Então foi quando nós criamos em 2017, criamos o Visão Espírita, que traz, diante das dúvidas daqueles que nos sugerem os temas, ou diante das dúvidas daqueles que tem alguém com o microfone aberto aí, com as dúvidas, né, nós trazemos isso estritamente na visão espírita. Não é a visão do Vicente, não é o que o Vicente acha, é o que a doutrina espírita nos traz, o que a doutrina espírita nos ensina, através, inicialmente, da codificação de Kardec, do Pentateuco, e também da literatura espírita séria, tais como André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos e tantos outros. Tá? Então é este o objetivo, tá? Sempre de trazermos à luz da doutrina espírita, e somente à luz da doutrina espírita, não do espiritualismo, estas dúvidas. Uma das perguntas que nos chegou, né, Vicente, todo sofrimento, tudo que a gente sofre é obsessão? Tudo que nós sofremos tem a interferência dos espíritos?
Ou seja, eles estão constantemente mexendo em nossas vidas. Como é que esse processo, como que isso acontece? Então, muitas vezes, essa dúvida paira sobre nós, né? Tudo que acontece é por obsessão, todos os males que nos acontecem é por obsessão, as doenças que nós temos, as tristezas, as dores que nós temos, é obsessão. E a gente, às vezes, meus irmãos, fica transferindo para os espíritos o resultado das nossas deficiências. E aí fica muito fácil a gente transferir para a espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, tanto a espiritualidade de luz quanto aquela que ainda não está esclarecida, traz a responsabilidade dessas ações. E não é bem assim que acontece, né? Não é bem assim que acontece. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Que se acharmos que tudo é obsessão, né, vai ficar muito difícil. Se nós acharmos que nada é obsessão, também vai ficar um pouco difícil, porque há processos sim, né? E até que ponto esses processos interferem em nossas vidas? Então, é importante nós lembrarmos que na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos invisíveis se os espíritos interferem em nossas vidas. Os espíritos interferem em nossas vidas? Ao que eles respondem: muito mais do que podeis imaginar, que por vezes são eles que nos dirigem, né? Então, esse que por vezes são eles que nos dirigem, é que muitas vezes somos conduzidos pelos espíritos, tanto quanto pelos espíritos bons, quanto pelos espíritos ainda não tão bons, não esclarecidos, espíritos que ainda estão impregnados dos sentimentos de vingança, dos sentimentos de mágoa, de ódio, e que nós costumeiramente damos a eles os nomes de obsessores, tá? Mas essa influência dentro das dores, dentro do processo evolutivo, nós temos que avaliar também por um outro ângulo, né? Quando nós entramos no departamento das reencarnações, por exemplo, e aí é importante lembrar que lá, quando nos deparamos, quando resolvemos ou quando nos é permitida a reencarnação, e que nós entramos neste contexto do processo, nós temos a escolha das provas, aquilo que nós escolhemos, né? O que foi que houve? Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, eu estou ouvindo. Estamos ouvindo normal. Não, é que a dona Lídia está aqui perguntando o que aconteceu. Sim, Vicente, tá normal sim o áudio. Normal? Isso. A imagem... Vicente, é que caiu a minha internet, caiu aqui, aí depois que eu vi que era a internet, mas já voltou. Perfeito. Então, nós quando estamos lá no departamento das reencarnações, naquela fila imensa, porque é uma grande fila, nós fazemos as nossas escolhas. E Kardec pergunta aos espíritos, né, lá na 258, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito a consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ou seja, a gente sabe o que vai acontecer, nós escolhemos o que vai acontecer conosco, não necessariamente nas mínimas particularidades, mas no bojo do processo, né? Nós temos consciência, nós previmos isso? Será que eu pedi para vir com câncer? Será que eu pedi para vir sem uma perna? Será que eu pedi para vir cego ou coisa que eu valha? Será que tudo isso, essas dores, ou durante a vida, nós pedimos alguma dificuldade? Então, quando Kardec pergunta isso aos espíritos, eles nos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Para nós começarmos a nossa conversa, tá? Vamos imaginar que, diante das necessidades de determinada revisão das nossas falhas, e sabemos que o processo, isso já falei aqui, sabemos que o processo reencarnatório, ele começa na concepção do óvulo. Tá? A partir do instante em que há esta fecundação do óvulo, o espírito já está ligado àquela semente pequena.
conduzido ao útero, conduzido ao processo gestativo, o espírito, através do seu perispírito, ele vai moldar o seu corpo físico de acordo com as suas necessidades. Então ele vai moldar esta ferramenta de acordo com as necessidades, seja de reparação, seja de aprendizado, para que ele então, através das dificuldades ou das facilidades, né, muitas vezes trazendo inteligência fora do comum, às vezes trazendo aptidões em tenra idade, aquelas crianças gênios que a gente encontra, e como às vezes também trazendo as deficiências nos corpos físicos nas suas limitações. Então ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. Então, muitas vezes quando nós questionamos, Deus, por que eu estou passando por isso? Né? O que foi que eu fiz? Será que isso é fato? Será que Deus nos dá dor como castigo? Será que Deus nos dá as dificuldades como castigo? Ou nos dá as dificuldades para nós, então, arrumarmos condições, buscarmos situações e condições de desenvolver determinadas aptidões diante da dificuldade? Será que o chuveiro elétrico foi descoberto? Alguém inventou o chuveiro elétrico só porque achou bonito ou porque a água era fria? Diante da necessidade de aquecer a água, alguém foi lá e desenvolveu o chuveiro elétrico. Né? Diante da dificuldade de lavar as roupas com as mãos machucando os dedos, alguém foi lá e desenvolveu a máquina de lavar, micro-ondas e assim tantas outras ferramentas que nos são colocadas à disposição para facilitar a nossa caminhada, para facilitar a nossa vida. Então Deus também, na sua misericórdia, vai trazer para a gente a oportunidade, né, de nós nos desenvolvermos. E eu costumo dizer, meus irmãos, que antigamente, né, a gente fazia a conta de cabeça. Hoje, se nós pedirmos a um jovem de 15, 16, 18 anos, para fazer uma conta de cabeça, ele não faz. Se ele pedir uma regrinha de 3, ele não sabe fazer. Pedir uma raiz quadrada, ele não sabe fazer. Porque está condicionado a apertar botões aos equipamentos. Então, quando perguntamos isso a Deus, a espiritualidade dele responde: nada ocorre sem a permissão de Deus, por quanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E que agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus nos deixa ele ter a responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Costumo dizer sempre que eu tenho oportunidade, né? Será que Deus nos perdoa? Numa palestra que eu fiz quarta-feira sobre esse tema, inclusive, perguntei à plateia: Deus perdoa? Deus perdoa, todo mundo, Deus perdoa. Ok, então me dá o recibo de que Deus te perdoa. Nós não temos. Porque Deus não perdoa. Deus, se tivesse que nos perdoar, era porque nós teríamos ofendido a Ele. Se o tivéssemos ofendido, seria Deus detentor de um sentimento tão pequeno quanto o nosso, que nos sentimos ofendidos quando alguém faz alguma coisa que não nos agrada. Se Ele fosse detentor desse sentimento pequeno, não seria Deus. Seria mais um outro ser, menos Deus. Então o que Ele faz? Ele nos torna responsáveis pelas consequências daquilo que nós fizermos. Seja era desta grossura o livro. Era uma loucura, era uma dificuldade. Hoje inventaram o GPS.
ficou muito mais fácil, a gente já não exercita mais a mente, só aperta o botão. E aí, qual é a consequência, muitas vezes, desta facilidade que Deus nos permite, da tecnologia? A gente vai ficando mais preguiçoso. Nós temos preguiça. Tá? Então, tudo é num estalar de dedos. Antigamente nós tínhamos que desenvolver, nós tínhamos que fazer, né, para lavar a roupa, né, para fazer uma fritura, a gente tinha que aquecer o óleo. Hoje tem lá a air fry que você coloca lá, 10 minutos a coisa está pronta. Então está numa velocidade em que não temos tanta tribulação. Mas as tribulações que nós estamos tendo, e elas não são tribulações de cunho físico, as tribulações que estamos tendo, meus irmãos, são de cunho moral, né? Do espírito, é uma coisa muito mais interna. Temos as facilidades que queremos na vida, através da tecnologia e dos equipamentos, mas estamos enfrentando as dificuldades morais. E aí as consequências são muito maiores. São muito maiores. Então, dentro da escolha das provas, nada ocorre sem a permissão de Deus. Nada. Lembrando que somos nós que escolhemos, porque temos o livre-arbítrio para isso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, na coletânea das preces espíritas, no item 81, pelos espíritos obsediados, há um trecho em que diz que a obsessão, o que é obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Olha só, a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Kardec não fala aqui se é um espírito desencarnado ou se é um espírito encarnado. Ele diz que é um espírito mau. E quando nós formos entrar no tema obsessão e desobsessão, que já tem o pedido, nós vamos ver os tipos de obsessão. Como isso se instala, como isso se desenvolve, que não é o nosso foco hoje. Mas quando é necessário trazermos esse esclarecimento, porque a pergunta é: todo sofrimento é obsessão? Tá? Então nós sabemos que é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. E aí vem as obsessões de encarnado para encarnado, aqui na Terra mesmo. Obsediando mãe, obsediando filho, filho obsediando mãe, marido obsediando mulher, mulher obsediando marido, e assim sucessivamente. É uma obsessão de encarnados para desencarnados, ou seja, as influências, as ações persistentes que esse espírito exerce sobre o outro. Apresenta caracteres muito diversos, desde uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Quando alguém se sobrepõe a outro, estou falando de encarnado para encarnado, se essa pessoa se submete, ela vai encolhendo, e a outra então vai dominar todas as suas vontades. Quando você faz uma pergunta àquela pessoa que está subjugada, quem responde é quem está controlando. Isso acontece muitas vezes com os filhos, isso acontece com as esposas, com os maridos, enfim, a influência de um espírito, uma ação persistente de um espírito sobre o outro. Então, isto é obsessão. Tá? Para deixarmos bem claro o que é isso. Chegando até a corpo físico, através das ondas mentais que viajam através do espírito, mergulhando no perispírito que molda o corpo físico e explodindo nas células físicas do corpo, nas doenças. Doenças, muitas vezes, que não são encontradas pela medicina. Doenças que as máquinas não conseguem detectar, por maior tecnologia que haja. Então, temos que entender bem as duas partes.
Primeiro nós temos a escolha das provas, no segundo momento nós temos os processos obsessivos. O que um tem a ver com o outro? Aquilo que desejamos. Temos muitas vezes, nas obsessões, o reajuste daquilo que devemos. Tá? Então, extremamente importante nós definirmos o que é obsessão e o que são escolhas. E quando eu digo escolhas, tá? Mas eu escolhi uma doença, escolheu em função das suas atitudes, daquilo que você provocou lá atrás. Os suicidas, né? Aqueles que por alguma razão se omitiram diante das injustiças, como a cegueira, como a surdez, como a mudez. Então, vamos observar isso. Tá? Vicente. Processo? Oi. A Iracema tem uma dúvida. Diga. Estou ouvindo, Iracema. Eu, na verdade, é dúvida, sim, mas para complementar o que o Vicente está falando, tenho lido bastante a respeito, até porque estou bem próxima de uma situação assim. Sim. É o narcisismo. Sim. O narcisismo perverso de um ente da família dominando todos os demais, enredando uns com os outros, criando situações nebulosas, situações de quase desgraça, né? Então, é muito dolorido isso. E uma vez até perguntei para uma amiga minha se isso era algum obsessor. E ela respondeu, pode ser sim de um encarnado. Para mim, o obsessor era só quem era desencarnado. E é gravíssimo isso, e a sociedade está lotada. Acontece muito com as pessoas idosas que são dominadas pelos mais jovens, não necessariamente filhos, às vezes alguém que os cuida, ou que, sei lá, faz parte do grupo familiar mais próximo, ou filhos, ou pais, depende. Mas existem alguns filhos, né? Infelizmente, de uma leva de filhos, às vezes um que sai assim, uma, está feito todo o processo. E isso, essa pessoa, ela é obsessora desde a infância. O irmão, o pai, a mãe, o primo, todo mundo. Ela manipula de tal forma que o sofrimento, que quem se dá conta, né, que acorda, nem acredita que aquilo esteja acontecendo. Eu não sei, não sei se a senhora assistiu a aula do sábado passado, que nós falávamos sobre desavenças familiares. Sim, eu assisti. É que eu estou fazendo o curso do VUTS e 4 horas eu saio, né? Ah, perfeito. Eu fui assistindo no carro. Eu assisti, achei lindo. É aquilo ali, eu até ia comentar sobre isso, mas quando eu li que o assunto era hoje, eu achei que se encaixava melhor hoje eu fazer essa pergunta. Não, sem problema. Tem como terminar? Devemos nos afastar dessas pessoas ou devemos deixá-las? Nós vamos ver, se a senhora estiver conosco, nós vamos ver lá no final como é que nós tratamos isso. Mas a primeira coisa que temos que fazer por pessoas desse tipo, dona Iracema, que estão nesta situação, a primeira coisa que precisamos fazer são preces. Né? Preces para que ela possa ser auxiliada, para que ela possa ser esclarecida, mas muito mais nós temos que fazer prece por nós, né? para que nós tenhamos, estejamos fortalecidos na fé, no entendimento daquele processo, porque quando uma pessoa está nesta situação, invariavelmente, como está aqui nesta ilustração, nos processos obsessivos, ela está em sintonia com espíritos que estão vibrando na mesma faixa. Consequentemente, se ele é um obsessor de encarnado para encarnado, ele poderá sofrer, sim, a influência de obsessores desencarnados.
Então vem uma obsessão de desencarnado para encarnado, e este encarnado vai respingar em todos aqueles que o cercam na sua família, por exemplo. Pode acontecer? Pode. Normalmente são pessoas que não acreditam em Deus. Invariavelmente. São pessoas que até debocham, falam, cadê teu Deus? Por que você não reza mais? E transfere a culpa para a gente, né? Ou para as pessoas doentes, e não suporta ver a felicidade da outra pessoa. É uma pessoa normalmente carregada de inveja, amarga, nunca está feliz, e tudo que dá errado com essa pessoa, a culpa nunca é dela, é sempre dos outros. Exatamente. Invariavelmente é assim. Nós vamos ver, quando falarmos dos processos obsessivos, a senhora vai ver a coerência que existe quando nós assinalarmos cada uma dessas situações que a senhora está hoje nos trazendo. É muito triste. Ou seja, continuando, quem é obsediado ou obsesso? Vicente, Talvez vai começar Oi. a Solange tem uma dúvida. Diga lá, Solange. Como que eu consigo? Vocês estão ouvindo? Sim. Então, como que eu consigo definir se esse espírito obsessor, se ele é um encarnado ou desencarnado? Como eu também consigo me sobressair, conseguir entender se isso é escolha ou se são processos que eu trago de outras vidas e eu tenho que acertar? Eu não estou conseguindo compreender um pouco essa parte. Outra dúvida: como é que eu sei que, entre tudo isso, estamos passando por períodos, com muitas pessoas, com um desvio de caráter? Como é que eu sei que é um desvio de caráter, se é um obsessor, se eu estou tendo dificuldade nessa aula, e eu tive também quando eu fiz no Magdala. Bom, vamos por partes. Primeiro aspecto, Bezerra de Menezes, em 1950, 52, e mais além, alguns anos, ele nos trouxe informação de que a espiritualidade estava liberando espíritos extremamente endividados, com dificuldades de assimilar os ensinamentos, de assimilar o amor, de assimilar a tolerância. Esse é o primeiro ponto, né? Então, nós nos deparamos hoje, lamentavelmente, com irmãos que têm dificuldade, né, ao reencarnar, a dificuldade em se enquadrar em padrões de disciplina. Esse é um ponto. No segundo ponto, nós temos, lamentavelmente, Solange, famílias que estão negligenciando, estão falhando na educação dos filhos, tá? Não dando limites, não dando diretrizes, não dando a educação necessária de valores morais, de respeito ao outro, da liberdade, que a liberdade dele termina onde começa o outro, tá? A liberdade do outro, que o direito dele termina quando inicia o direito do outro. Então, há uma dificuldade muito grande em que, lamentavelmente, as pessoas estão falando o que querem, fazem o que querem, e você que se dane. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo um momento de egoísmo muito, muito arraigado, muito profundo, que cada um pensa em si e o resto que se dane. Esse é um outro ponto. No ponto em que você diz, como é que eu sei se é uma obsessão de espíritos encarnados ou desencarnados? A obsessão de encarnado para encarnado é fácil a gente observar. É só ver como que as pessoas estão se relacionando, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, são coisas dela. Como é que essa pessoa age? Como é que ela agia antes? Como ela foi educada? Qual era o meio que ela vivia? Temos que observar isso. Tá? E aí a outra vai se deixando levar, muitas vezes, para não entrar em rota de colisão, quando necessita, por exemplo, com um filho, necessita você pôr limites, impor limites. Tá? Porque amar é também dizer não. Não é porque o meu filho não vai passar pelas dificuldades que eu passei, você vai dar tudo para ele. Na verdade, você não está dando nada.
porque você não dá limites. A partir do momento, a primeira coisa que se deve dar a um ser são os limites. É a consciência do respeito, é a consciência da adoração com relação a Deus. Tá? Sabermos se isto é prova ou expiação. Se você educa o seu filho, se você trata bem o seu vizinho, se você é maltratada por isto, qual é o ensinamento que ele está te trazendo? Será que, se ele faz parte do teu círculo consanguíneo, por exemplo, quando eu falo consanguíneo, são pais, irmãos ou filhos, qual é o compromisso que existe nisso? Isso a gente não consegue identificar. Que quando estamos no corpo denso, nós esquecemos. Bendito é esse esquecimento que Deus nos dá, para nós não nos digladiarmos, porque de repente você tem nos teus braços um inimigo de outras encarnações. E aí você tem que responder com ele um reajuste nesta encarnação, que se você se lembrasse do que um fez para o outro, estariam em inimizade, não se tolerariam. Então, fica muito difícil nós identificarmos de bate-pronto, né, o que é e o que não é a prova, o que não é a expiação. Nesse sentido de suportar. O que temos que fazer? Fazer o melhor, orientar da melhor forma, dar as diretrizes a quaisquer pessoas, mesmo aquela que nos agridem, tá? Com determinar limites, conversar com as pessoas, chamá-las às falas, o que nós hoje não temos paciência para isso. A gente simplesmente descarta, larga, vira a cara, desfaz amizade, e não é assim que funciona. As pessoas não estão se comunicando, não estão dialogando, e isso é necessário. E aí vamos transferindo tudo as dificuldades que nós criamos através da ausência do diálogo, através da ausência da tolerância, através da ausência da paciência e até da educação. Nós temos visto, me deparei com um caso um dia desses, de um rapaz extremamente violento, extremamente, que, sabe, os pais acham que ele está obsediado e dizem, desde quando acontece isso? Desde que ele tinha 4 anos de idade, que ele queria fazer as coisas, e vocês davam limite? Não. Então ele foi crescendo com isso, sem limites. E hoje ele agride os pais. Isso não é um processo obsessivo. Isso é má educação. Logicamente que os espíritos não comprometidos com o bem vão pegar onda nessa sintonia. E infelizmente, só vai agravar a situação. Para identificarmos o que é a obsessão de encarnado para encarnado, é só observarmos o que era, como é e por que acontece. Para sabermos das obsessões de desencarnados para encarnados, qual é a influência que dá, qual é a base que esse indivíduo tem, se ele teve uma base religiosa, se ele teve uma base educacional, educativa e de lar, e de repente ele começa a descambar, grande possibilidade de ser um processo obsessivo de desencarnado para encarnado. E aí procurar ajuda, tá? Que ele traz no bojo da sua caminhada, ele traz o histórico. E isso nós não temos muitas vezes paciência para investigar. Tá certo? Solange? Oi? Entendi, okay. Consegui. Compreendi melhor. Obrigada. Aos poucos. Compreendi. Nas outras aulas nós vamos chegar mais lá. Tá bom? Obrigada. Eu vou só fazer um adendo aí rapidinho. Faça o Solange esse procedimento das pessoas, dos encarnado para encarnado, porque a atitude dessas pessoas dominantes, elas repetem certas atitudes do mesmo jeito com todas as pessoas que elas obsidiam. É repetitiva a atitude. Por exemplo, uma pessoa... Torna-se um padrão. Ela repete aquela atitude, ela mesmo se trai, porque repete aquela atitude. Poxa, a pessoa fez aquilo comigo, mas... Aí, de repente, lá na frente, a pessoa fala, mas comigo também fez isso. Comigo também ignorou tal ponto. Todos vão permitindo, todos não impõem limites, e ele acha que aquilo é a coisa mais natural do mundo que ele deve. Só que tem um detalhe, seu Vicente.
A pessoa, quando é muito próxima, vamos dizer, um filho, quando você tenta dialogar e falar que aquilo é errado, que machuca a gente, ou que não é verdade, ou por que fez tal infâmia ou difamação, a pessoa vira as costas, vai embora, e elas costumam sumir das nossas vidas, por mais íntimas que sejam, por um longo tempo, tipo 1 ano, 2 anos, você pode mandar recado, tentar conversar, elas ignoram você, elas ficam um castigo. Esse é o sintoma do narcisista, castigo da sua vítima. Jesus disse, faça a sua parte e o resto vos acrescenta. Então, faça a sua parte como mãe, faça a sua parte como irmã, faça a sua parte como pai, como filho, mas muito mais, nessas situações, fala muito mais o exemplo do que necessariamente as palavras. Muito mais o exemplo do que necessariamente as palavras. As palavras não serão ouvidas. Não. Os exemplos serão percebidos. E talvez, mesmo que a pessoa não assimile, naquele momento ele vai pensar. E aí ele se afasta. E nesta reflexão, muitas vezes ele volta transformado. Muitas vezes, na maioria das vezes. Voltamos para cá. Perfeito? Tá. Obsediado. Temos obsediado, obsesso, né? Ou seja, é aquele que é importunado, é perseguido, que é atormentado. Tá? Esse é o obsediado. Devemos considerar que o obsediado é sempre o responsável pelas influências recebidas do obsessor, que por débitos atuais ou de reencarnação anterior. Ou seja, ele permite este assédio, ele permite esta importunação, primeiro, se é de um desencarnado para com ele, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nas suas falas, na sua conduta, né? Para que ele não vibre na mesma faixa de sintonia do obsessor, tá certo? Se é por débitos atuais, observe o que você está fazendo, de que forma você tratou aquele indivíduo, que quem é maltratado, muitas vezes maltrata. Quem é bem tratado, invariavelmente trata bem. Então, depende 99,9%. Espírito que estava encarregado de obsediar aquela irmã. E ele tentou de todas as formas. Ele tentou através do marido, não conseguiu. Tentou através dos filhos, não conseguiu. Ele se apresentou no grupo inconformado. Eu achei interessante a situação, porque eu perguntei para ele, mas por que a sua revolta? Eu não acho ponto para pegar nela, eu não consigo tirar ela do sério. Eu não consigo tirar ela dessa alegria que ela tem. Então ela não se deixava perturbar. Muitas vezes abalava, mas ela não dava esta entrada. Então ela não ia na sintonia dele, ela não descia na sintonia dele. Ela não entrava, porque se entrasse em sintonia, ele ia conseguir o intento dele, que é o que muitas vezes eles precisam, tá? Dessa faixa de ligação. Então, esta responsabilidade é nossa, muito mais nós somos responsáveis por essas influências dos obsessores. As pessoas, e aí nós estamos falando de encarnado para encarnado, as pessoas só fazem conosco aquilo que nós permitimos. Isso é, é definitivo. Só fazem conosco aquilo que nós permitimos. Se a pessoa, você não tem direito de fazer isso, você não vai fazer isso comigo, tá? Tchau. Quando um não quer, dois não brigam. Então, nós podemos fazer isso? Podemos. Deixa esfriar a cabeça, esfriou a cabeça, agora volta e conversa. Mas só fazem aquilo que nós permitimos. E a gente reclama, você fez isso comigo, você fez porque eu deixei de fazer. Né? E o interessante disso, meus irmãos, é que a gente vai descobrindo isso com a idade, a gente vai ficando velho, né? E vai, velho não, mais experiente. E vai desenvolvendo. Dia desses, alguém se aproximou de mim e trouxe um rosário de reclamações de determinado ambiente, de determinadas pessoas. Aí eu ouvi tudo aquilo e disse, mas você está lá por quê? Porque eu gosto. Então você gosta de sofrer? Não, eu gosto do ambiente, mas o ambiente faz bem? Não, então você gosta do que não te faz bem.
Então é isso que nós temos que ter para nós. Seu estado, mas buscar esse equilíbrio na prece, buscar esse equilíbrio nos exemplos de Jesus. Não é buscar o equilíbrio na rede social, por exemplo, tá? Que aí não vai dar certo mesmo. Em qualquer literatura sem fundamento, aí não vai dar certo. É buscar na força maior, né, nos benfeitores espirituais, o auxílio para isso. Quem é o obsessor? O latim obsessor é aquele que causa obsessão, que importuna. Esse é o obsessor. É o espírito perseguidor, seja encarnado ou desencarnado, a vítima de si mesmo. Né? Ele é vítima de si mesmo. Alguém disse agora há pouco, a pessoa se vitimiza. É o tipo de obsessor encarnado. Tem prazer em praticar o mal. Ele sente prazer nisso, em ver as pessoas sofrerem. Muitas vezes ele é um sofredor e ele só se compraz no sofrimento quando ele vê alguém sofrendo. Caso contrário, a felicidade dos outros o importuna. Ninguém pode ser feliz se ele também não for. Os outros só podem ser felizes se ele também feliz estiver. E ele só encontra felicidade, e só encontra regozijo, não digo felicidade, quando ele está praticando o mal e prejudicando alguém. Espírito com vínculo kármico ou não. E isso nós estamos falando de encarnado, estamos falando de desencarnado. O que foi que vocês fizeram no verão passado? O que foi que eu fiz para esse irmão no verão passado, em outras encarnações? Por que eu estou respondendo agora? Por que ele está junto comigo? Por que ele está no meu caminho? Por que ele está na minha família? Devo odiá-lo por isso? Ou devo buscar o entendimento pedindo forças a Deus para me reconciliar com ele? E isto muitas vezes leva mais que uma encarnação para acontecer. Lamentavelmente nos vínculos kármicos. Né? O processo obsessivo justaponde-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar. Se identifica como encarnado a cada sessão feita pelo hospedeiro. Mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Está lá nos bastidores da obsessão. Se nós permitirmos, se os hospedeiros permitir a sessão que nós fazemos, é você deixar isso acontecer. Tá? Esse é o processo obsessivo. Então nós vamos dando margem, vamos dando margem, vamos dando margem. Tá certo? Vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar. Então não vamos confundir. E aí nós sofremos. Porque estas dores, quando sofremos estas dores, é porque nós permitimos. Deixamos isso acontecer. Então, dentro desse ambiente que eu citei agora há pouco, dessa pessoa que me procurou, que as pessoas estavam humilhando ela, que ela não se sentia, que lá não dava certo, mas por que está lá? Porque eu gosto. Então você gosta do ambiente. Não, não gosto do ambiente. Então saia de lá, caramba. É como a história daquele cachorro que estava deitado lá no posto de gasolina em cima de um prego. E aí chegou o cliente e falou, mas por que ele está deitado em cima do prego? O frentista disse, ele gosta. Como ele gosta? Eu tiro, ele vem e deita em cima. Tem gente que necessita do sofrimento para se fazer de vítima e chamar a atenção. É uma muleta. O sofrimento é uma muleta. Ele se faz foi evidência. Não temos maturidade suficiente ainda evidenciar que eles têm uma razão de ser. Por que eu estou sofrendo? Qual é a razão dessa dor, desse sofrimento? A dor é um alerta da natureza que anuncia
anuncia algum mal que está nos atingindo, que precisamos enfrentar. Isso é a dor. Eu estou angustiado, tal, isso é uma dor. Ora, mas o que está causando a minha angústia? Se não fosse a dor, sucumbiríamos a muitas doenças sem sequer nos dar conta do perigo. Por que nós temos febre? Quando você tem febre, o aparelho do corpo está dizendo alguma coisa está errada. É igual quando o radiador do carro ferve. Quando ferveu, porque alguma coisa aconteceu. Para o carro, vai ver por que subiu a temperatura. Se é bomba d'água, se é isso, é isso, é isso e aquilo. A mesma coisa a febre. Está dando febre e não acha. Por quê? Vamos investigar. Então o corpo está gritando para você, olha, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada. Aí você vai descobrir, é uma infecção, é uma inflamação, é isso, é isso. Ou seja, se não fosse isso, se não viesse uma febre, se não viesse uma dor, a gente morreria de determinadas doenças sem saber. Então são esses os termômetros que são trazidos para que nós possamos nos dar conta do que está acontecendo. E a dor é o que nos leva, meus irmãos, lamentavelmente, é o que nos leva às casas religiosas, é o que nos leva para Deus. Nós não buscamos Deus quando nós estamos com a conta bancária cheia, né? E que estamos felizes na praia ou viajando por aí. A gente não lembra de Deus. A gente lembra de Deus na hora da dificuldade, quando a doença se abate. As pessoas lembram de Deus no caso da dor. Ou a gente já viu alguém na mesa de cirurgia, numa cirurgia de coração, pedindo para o médico, você me dá uma casa nova, me dá um carro novo. Ele quer mais 6 meses de vida, 1 ano de vida. É isso que ele vai perguntar para o médico. Quanto tempo eu tenho mais? Perceberam? Então a dor é isto. É um alerta da natureza. E isso está em nós. O sofrimento mais profundo do que a simples dor sensível que afeta toda a existência também tem a sua razão de ser. Sofremos com a dor. Não é o sofrimento que nos dá dor, é a dor que nos dá o sofrimento. A dor da perda nos traz um sofrimento. A dor física nos traz um sofrimento. É assim que funciona. Dor e sofrimento. Quer assim, queira não, caminham juntos. Porque dentro disso, nós temos, por exemplo, numa palestra que eu faço da comunidade Amish, em que as crianças foram assassinadas e aquele povo se reuniu para auxiliar a família do assassino que havia se matado. Havia dor, havia sofrimento, mas não havia revolta. O que geralmente acontece conosco é que vem a dor, o sofrimento e a revolta. Muitas vezes a pessoa está em dor e sofrimento, mas não tem a revolta, porque ela começa a ter consciência de que a dor e o sofrimento, ou seja, tem uma razão de ser. Quando ele começa a entender que se ele investigou as causas atuais da sua vida, das aflições, não está gerando essa dor nesse sofrimento, então está lá atrás. E aí ele não vai ter nenhuma revolta, porque ele conhece o processo e sabe como isso funciona. É através dele que o homem se insere na vida mística e religiosa. E Dígoras fala isso. É através da dor e do sofrimento que o homem se insere na vida mística e religiosa. Ou seja, ou crê no espiritualismo, ou crê na espiritualidade. É quando a dor nos visita que a gente visita a casa espírita, o centro espírita, a igreja, a gente vai para qualquer canto para obter o benefício. Lamentavelmente. Qual é a necessidade dessa dor? Qual é a necessidade? Eu costumo dizer que a pandemia nos trouxe inúmeras dores, inúmeros sofrimentos. E teve gente que passou por tudo isso e não aprendeu nada. Lamentavelmente. Aprendeu no começo pelo medo. Depois foi caindo na rotina perniciosa. E aí? Qual é a necessidade da dor? A dor física anuncia que algo em nós não vai bem e precisa de melhor. Se eu dei uma torção no meu tornozelo, eu preciso curá-lo, senão ele vai ficar doendo. Então eu tenho que tomar uma providência. Vou para o ortopedista, vou engessar, vou enfaixar, vou ver se a luxação se quebrou, mas eu tenho que tomar uma providência. Eu tenho que sair correndo atrás. Embora sempre queiramos fugir dela, ela nos oferece a oportunidade de reflexão. Voltar para o nosso interior objetivando o conhecimento de nós mesmos. Como é que eu torci o joelho? Eu estava correndo descalço, eu estava correndo numa rua esburacada. Qual é a lição que eu tiro? Que eu não devo correr em rua esburacada, que eu não devo correr descalço. Tirar lições disso, do que aconteceu.
dessa dor. Então essa necessidade é para reflexão, para aprendizado. Se eu não tirar lições dessa dor, desse aprendizado, ela não vai servir para nada, exceto me perturbar, exceto doer. Né? Dada a grande coerência da dor, tanto sofrem os grandes gênios e como as pessoas mais apagadas. E aí, meus irmãos, a dor, ela alcança o rico, o pobre, o preto, o branco, o amarelo, o gordo, o magro, o alto, o baixo. A dor não tem distinção. E você pode ter a maior grana do mundo, o dinheiro não compra tirar essa dor de você. Pode comprar morfina, que vai tirar por uns minutos, mas dali a pouco volta a doer de novo. E a dor moral é muito pior. A necessidade da dor moral é muito pior. Então nós temos que entender, né, que nem toda essa dor, que às vezes achamos ser responsabilidade dos espíritos, não é não. Nesse sentido, observe o sofrimento anônimo daqueles que dão exemplo de santidade aos que lhes sentem os efeitos, mesmo os ocultos e sigilosos. Tem gente, né, que sofre em silêncio. Quando nós vamos conhecer, eu conversava com uma pessoa ontem, e ela me contava suas experiências, e eu ficava imaginando a dor. Então, às vezes, a gente não tem noção da dor alheia, nós temos noção da nossa, e a nossa sempre é maior que a dos outros, sempre será, sempre. A gente não permite que a dor do outro seja maior que a nossa. Esse é o egoísmo, mas é uma necessidade, porque é somente através da dor que nós aprendemos, e nem todos aprendem, infelizmente. Quais são os tipos de dor que nós temos? O processo de crescimento espiritual está associado à dor e ao sofrimento. Invariavelmente, a gente só valoriza mais a vida quando passamos por uma dor e enfrentamos a dor. É dali que, se nós tirarmos as lições, nós sairemos transformados. Tá? Isso é um processo de crescimento espiritual. Quando você se resigna. Quantas vezes nós vimos, por exemplo, famílias que perdem um filho, que o filho desencarna, e ela se une, ela se junta nessa dor. E daí todos crescem espiritualmente. Todos passam a se amar mais. Todos passam a ser mais fraternos, a ser mais tolerantes. E os desencarnes prematuros que nós vemos lá, no Livro dos Espíritos, nos fala a respeito disso. De acordo com o Espírito André Luiz, a dor pode ser dividida sobre 3 aspectos. Dor expiação. Vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Dor expiação. Desenvolvo, venho paralítico em um corpo limitado, e esta imobilidade me gera dor. E é uma expiação que eu necessito para entender o que eu fiz talvez com alguém, acolher o desenvolvimento de alguém. É uma dor necessária, que nos leva a experimentar determinados tipos de situação para sentirmos na pele o que o outro indivíduo sentiu, ou que precisamos sentir para auxiliar alguém. Maria de Magdala desejou a lepra para que pudesse se juntar aos leprosos. Então, a dor expiação, essa que a maioria que nós recebemos e não entendemos, estamos transferindo essa dor expiação para processos obsessivos, achando que tudo é obsessão, e não é. São escolhas, como nós vimos lá no começo, escolha das nossas próprias, fomos nós que escolhemos. É consequência do nosso desequilíbrio mental ou proceder desviado da rota ascensional do espírito. É aquilo que precisamos reparar. Essa dor de expiação é aquilo que nós vamos precisar reparar, aquilo que nós vamos precisar de alguma forma aprender, e só conseguimos aprender com a dor. Lamentavelmente. Podemos associá-las às encarnações passadas. Podemos associá-las. Não transformar única e somente nas encarnações passadas.
Quantos de nós estamos aqui agora, em nosso processo reencarnatório com dificuldades, praticando as atrocidades, muitas vezes, né, em situações difíceis? Nunca esqueço, num processo, isso há 12, 13 anos, em que eu tinha um amigo, e era meu compadre, meu cunhado, e eles estavam num processo muito difícil com a sua família. Estavam separados, e ele era jovem, muito mais jovem que eu naquela ocasião. Ele estava com 45, talvez 46 anos, e teve um infarto fulminante. Fulminante. E eu fiquei indignado. Não conseguia aceitar. Enquanto vim me preparar para ir para lá, porque era no interior, vim lavar o rosto, enfim, tomar um banho, questionei a espiritualidade por conta daquilo. E alguém chegou e me disse assim: foi tirado da vida para que não causasse mal maior. Percebeu? Então nem tudo são encarnações passadas. Às vezes nós somos tirados, e a pandemia serviu para isso. Muitas pessoas foram tiradas dessa vida com a ferramenta da pandemia. Que Jesus disse que o escândalo seria necessário, mas ai por onde viesse. Então, essa dor e expiação, ela é necessária para o crescimento espiritual de todos nós. Muitas vezes é o resgate devido ao mau uso do nosso livre-arbítrio. Aquilo que eu falei agora há pouco. Veio cego porque se omitiu diante de injustiças. Veio surdo porque não ouviu o clamor dos necessitados. Então, não é porque só obsessão ou só paga. Não. É a reestruturação de conceitos através da experiência própria, para nós revermos os nossos conceitos. Ainda, dor-evolução, que atua de fora para dentro. A outra é de dentro para fora, essa aqui de fora para dentro. Aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Na dor-expiação, estão associados o remorso, o arrependimento, o sentimento de culpa, etc. Na dor-evolução estão associados o esforço e a resistência ao meio hostil. Enquanto a primeira é consequência do ato mal, a segunda é um fortalecimento para o futuro. Meu Deus, a minha família é um inferno que eu vivo lá. Então a dor-evolução. Né? Na dor-evolução estão associados o esforço e a resistência ao meio hostil, ao que você terá que se ajustar, criar condições, desenvolver possibilidades, primeiro, de resistência, segundo, de agregação, terceiro, de aprendizado, para se fortalecer para o futuro. Essa é a dor-evolução. Uma dor necessária, e não poderíamos chamar de obsessão algo que vem nos trazer crescimento. Muitas vezes a própria obsessão nos traz através dos ensinamentos, mas a dor muito mais que isso. A dor auxílio são prolongadas e dolorosas enfermidades do envoltório físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja, mais frequentemente, para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição para a morte. Há um exemplo de dor auxílio de uma mãe, eu já falei, já devo ter contado isso para vocês mais de uma vez, que chega ao Chico Xavier com um garoto de aproximadamente 3, 4 anos nos braços que nascera cego, surdo e mudo. E ela então vinha do hospital em desespero: Chico, quero cortar as pernas do meu filho. Como assim? Querem cortar, Chico? Estava com problema, estava gangrenando. E Chico então a conforta de alguma forma ali e manda, e ela vai embora, né? Após ouvir o Chico fica ali acabrunhado, sensibilizado por ver aquela situação, e questiona duramente a Emmanuel a respeito daquilo. Emmanuel responde: este é o tipo de dor auxílio, ou seja, essa criança que está nos braços desta irmã, Chico, vem de 9 reencarnações em que saiu pelas portas do suicídio. Se não lhes tirarmos as pernas agora, fará de novo. Essa é a dor auxílio. Ou seja, para que este envoltório físico, na sua
na sua limitação, não provoque mais erros, para que ele possa se preparar, para que ele possa ter a noção de, a hora de voltar à pátria do Espírito, voltar numa condição melhor, de tolerância, de aprendizado, de resignação. Então, são os tipos de dor que nos fala André Luiz, né? Dor evolução, dor auxílio, dor expiação. Ainda, o infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se, através de longas reflexões e benéficas disciplinas, para o ingresso respeitável na vida espiritual. Nós temos um caso, né, em que é para observarmos Michael Schumacher, um ícone mundial. A sua profissão era de alto risco, amealhou fortuna. De repente, em um momento de lazer, esquiando, cai, bate a cabeça e fica em estado vegetativo. Outras calamidades da vida orgânica. Ou seja, qual é a dor auxílio desse irmão? O que aconteceu? Por que será que ele foi limitado àquela situação, àquela condição? Será que Deus seria injusto a este ponto de colocar alguém como Schumacher, né, um hipercampeão, em uma condição vegetativa? Qual é a justificativa? Há, para todo o tempo, um propósito debaixo dos céus. Isso também foi dito. Então, esta dor auxílio é para ser investigada. Quando está conosco, quando se avizinha de nós, devemos investigar. Por quê? O que está acontecendo? O que foi que eu fiz? O que foi que eu estou fazendo? E não transferir tudo para o processo obsessivo. Porque a partir do instante que você transfere tudo para o processo obsessivo, você tira das suas costas toda a responsabilidade daquilo que você já fez de errado. E não é assim que funciona. Né? Lei da ação e reação. Primeiro, causa. O que é uma causa? É algo que origina um efeito. Por exemplo, qual a causa da lei? É do leite, né? A vaca. O leite só existe porque vem da vaca. Qual a causa da manteiga? O leite. Mas todas essas causas estão sujeitas a um princípio. Quando falamos da causa e efeito, estamos falando do tempo. Um deriva do outro. Então, para nós chegarmos na manteiga, para nós chegarmos no requeijão, qual é a causa disso tudo? É a vaca. Se não tivesse a vaca, nada disso teria acontecido, esse ciclo não teria se completado. Eu trouxe esse exemplo, que é o mais claro que a gente poderia entender. É só a gente observar. Então, quando nós estamos falando de causa e efeito, nós estamos falando de tempo. Causa e efeito é tempo. Ação e reação imediato. Ação e reação. Ação e reação. Joga a bolinha na parede, imediatamente ela volta para você. Causa e efeito é diferente. Esta dor, esta patologia, vai se apresentar ao corpo físico do indivíduo no momento certo, dentro do processo reencarnatório. Às vezes ele irá expiar uma falha desta encarnação presente daqui a 3, 4 reencarnações. Não precisa ser necessariamente na próxima. É na oportunidade que a misericórdia coloca, encaixando cada um no seu quadrado. Então, muitas vezes, aquela família, né, que hoje enfrenta dificuldades de relacionamento, muitas vezes eles esperaram 2, 3, 4 reencarnações para se encontrarem em uma só. Para naquele momento exato haver o reajuste. Então, esse é o exemplo da vaca. Né? Aos poucos vai se ajustando. Tempo. O que é tempo? Sucessão de coisas, de acontecimentos que se expressam, né, em termos de presente, passado e futuro. Embora a sua concepção infinita de tempo, passado, presente e futuro, se confundem. Não há dúvida de que o ontem foi passado, o hoje é presente e o amanhã é futuro. Mas, tudo é um conjunto. Se nós observarmos
Está em dificuldade? Observe o seu futuro, o seu passado. O que foi que você fez? Seja nessa ou nas outras encarnações, investigue. Quer um amanhã melhor? Investigue o seu presente, o que você está fazendo. De que forma está fazendo. Podemos prever o futuro, Vicente? Os espíritas podem, eu sempre brinco. Claro que podem, é só você observar o que você está fazendo agora. Se você estiver amando agora, será amado lá na frente. Mas se você estiver agora odiando, será odiado. Se você estiver agredindo, será agredido. Isso é a lei de causa e efeito. De ação e reação. Então, o tempo tem muito. E como tem peso nessas situações? Axioma, dada uma causa, o efeito se realiza necessariamente. Se tiver uma causa, o efeito vai vir. Se você praticou alguma coisa errada aqui, que é a causa, o efeito ele vai vir, agora ou daqui a pouco. Nós não sabemos quando. Vai vir de que jeito? Em forma de doença, em forma de aflições, de famílias difíceis. E não podemos transferir isso para os processos obsessivos. Se não investigarmos, termos a consciência da investigação. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Importante. Passagem do tempo, ou seja, podemos modificar a causa e concomitantemente o efeito. Podemos? Podemos. Eu posso mudar meu destino, se assim chamamos? Podemos. Basta você querer. É só a gente querer. Só a gente querer. Eu costumo contar aqui o exemplo daquela enfermeira. Desencarnou-se no suicídio, desencarnou-se, matou-se colocando fogo no seu corpo. Dado o tempo, na restauração, chega o momento da reencarnação e ela então ali se coloca. E no livro dos compromissos, né, ela então reencarna e vem, não se casou, mas estudou para a enfermagem. E, como não existe coincidências, ela foi trabalhar como enfermeira no hospital de Queimados. Porque ela sabia da dor. Então, ao tratar dos pacientes inconscientemente, ela sabia como fazer, porque ela tinha passado por aquilo, sabia a dor que eles estavam passando. Aos 52 anos, ela então cai em seu pé, um litro de álcool inflama e queima o pé. Curado o pé, ela continua a sua tarefa, continua o seu trabalho. Ao desencarnar, aos 80, ela vai fumaça, retornando ao campo do espírito, depara-se com o livro dos compromissos, e lá estava que ela iria desencarnar através do fogo. E ela então interroga aos benfeitores, mas espera aí, eu não iria desencarnar através do fogo? Sim, iria desencarnar. Mas, puxa vida, eu só queimei o pé. E aí alguém disse para ela, e queria que ele queimasse-nos as mãos? Que se queimasse as mãos dela, ela não poderia ajudar, não poderia. Então ela mudou o seu destino, modificou a causa, concomitantemente modificou o efeito. Entenderam? Podemos mudar? Podemos, basta querermos. Nas causas das aflições, faz parte do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá no título das Bem-aventurados os aflitos, nos itens 3 a 10. Diz o seguinte: as causas das aflições devem ser procuradas tanto no presente, na atual encarnação, como na existência passada. Devemos a partir do princípio de que elas são justas. Não existe injustiça, meus irmãos. Nós não sofremos injustamente. Sofremos por negligência nossa, sofremos porque não somos justos, sofremos porque somos egoístas, sofremos porque não estamos fazendo aquilo que nós nos propomos a fazer. Com certeza. Se assim não pensarmos, poderemos cair no erro de jogar a culpa nos outros ou em Deus. Isso só está acontecendo comigo por causa do Fábio. Não é culpa do Fábio, é culpa minha. Fulano me decepcionou. Não, ele não me decepcionou. Você que depositou nele uma expectativa que ele não tem para te dar. Então ele não é culpado. O culpado é você que colocou nele algo que ele não tem condições de devolver. E isso acontece muito hoje. Nós transferimos para as pessoas o resultado das nossas falhas.
Eu não consigo parar de beber, de fumar, esse meu obsessor não me larga. O obsessor às vezes nunca bebeu nem fumou na vida. É você que não tem vergonha, não tem vontade de se transformar, de mudar. Então, nós não podemos cair no erro de jogar a culpa nos outros. Ou em Deus. Deus esqueceu de mim. Deus não esquece de mim. Nós é que nos esquecemos dele. Quer dizer, tudo que se nos acontece tem um motivo, embora nem sempre saibamos explicar com clareza. Tem coisas que a gente só vai conseguir descobrir quando voltar para o outro lado. Agora entendi. E muitas vezes, quando nos deparamos com irmãos nas reuniões mediúnicas, e que se nos trazem as suas dificuldades, os seus dilemas, e aí mostramos para eles os quadros de como deveria, como poderia ter sido, como foi, ele não observou e disse, agora eu entendi por que aconteceu isso. Agora eu entendi por que aconteceu aquilo. Eu deveria ter feito diferente, né? Sim. E o que eu faço agora? Se prepara para fazer melhor quando voltar. É isso que nós conversamos. Né? Então, às vezes, nós ficamos procurando responsabilizar alguém pelas nossas vidas. Isso não é salutar. Assim sendo, toda vicissitude pode ser vista sobre 2 ângulos. 2 ângulos. Primeiro deles, nas causas atuais das aflições. Tá? Aqui devemos refletir sobre o sofrimento que nos visita, fazendo algumas indagações a respeito. No caso de anemia, será que me descuidei na alimentação? No caso do infarto, será que eu não cuidei direito do meu colesterol, não fiz os exames tudo certinho? É para pensar. No caso do filho escolher o caminho do vício, dei a devida educação, os cuidados necessários? No caso de uma querela familiar, será que não foi injusto para com tal pessoa uma discussão sobre divisão de bens? Com relação ao caminho do vício, acontece com muita frequência. Eu não consigo dominar meu filho, mas você não deu limites lá atrás. Você não lhe deu valores morais lá atrás. Você não lhe deu religiosidade lá atrás. Você não lhe deu disciplina, você não lhe deu tarefas, afazeres domésticos para que ele valorizasse, tivesse respeito pelos valores morais. O que você quer hoje? Nós vemos crianças com 7, 8 anos chegando no restaurante, escolhendo o lugar onde sentar o que ele quer comer. Ele não tem base para isso. Negligenciamos. Ele não tem referência de escolhas. Negligenciamos. Todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência. Que remontem progressivamente à fonte dos males que os aflige e verão se os mais frequentes não podem dizer: se eu não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal condição, em tal situação. Quantas vezes a gente fala, né? Eu poderia ter feito diferente, eu não estava nessa harmonia hoje, eu não estava desse jeito, não estava isso. Nós temos que pensar antes. O que vai acarretar lá na frente? Quais serão as consequências? Quais serão os efeitos? A causa eu já tenho. É essa indagação. É isso que devemos fazer. As causas anteriores das aflições, falamos das atuais. Não encontrando resposta satisfatória na presente encarnação, se você já observou, viu que não é nessa aqui que você está sofrendo por isso, devemos nos reportar a encarnação passada. O que foi que eu fiz lá? O que será que eu plantei? Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente, como a das causas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Aquele que eu fiz o outro passar, eu vou responder. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. Às vezes nós somos tratados pelos nossos parentes, né? Maltratados, destratados. Mas como é que nós tratamos esse indivíduo lá atrás? Em outras encarnações. E dentro dos processos obsessivos que nós encontramos na patologia das dores, nas causas anteriores das aflições, quando confrontamos os dois, porque um está encarnado e o desencarnado está obsediando. Aí esse aqui reencarna, esse desencarna, vai obsediar esse aqui. Às vezes 300, 400, 500 anos, 3/4 reencarnações se digladiando. Certa vez eu perguntei para um deles:
A dor pela dor, até quando isso avançar? Então, um vai transferindo para o outro. O orgulhoso poderá nascer com uma condição humilhante, se foi avarento e egoísta, ou se fez mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário. Foi mau filho, poderá sofrer com os filhos, com os próprios filhos. Se foi negligente, se foi maldoso, os filhos vai responder com os filhos que vierem agora. Percebeu? A regra básica é básica, devemos procurar a origem dos males nesta mesma encarnação. Investiga, o que está se passando comigo agora? Quais são as consequências? Por que está acontecendo? Opa, não tem aqui, então vou dar uma olhadinha lá. Se a dor está na parentela, o que foi que eu fiz com eles? Qual é a minha dívida com eles? E aí é pedir nas preces o reajuste, paciência, força, resignação. Não encontrando indícios, retornemos a uma outra. Mesmo tendo esquecimento do passado, fica-nos uma lembrança, uma intuição. A gente guarda nas gavetas da memória e da consciência, meus irmãos, tudo que nós fizemos. Nós não nos lembramos de tudo pela misericórdia divina, mas a gente sabe. A gente sabe que não foi anjo antes. Na justiça das aflições. Qual é a justiça para estas angústias, para estas aflições? Deus é injusto? A dor não é castigo, é contingência inerente à vida, cuja atuação visa a restauração e o progresso. Muitas vezes, nós encontramos com determinadas crianças, pessoas em um corpo limitado, e ficamos indignados com aquilo. Uma criança tão bonita, tão bela, tão esperta, mas sem as pernas, uma deficiência mental. O corpo é que está limitado. É só o corpo. Então não é castigo, é contingência, cuja atuação visa a restauração. Às vezes ele foi colocado no corpo daquele para se segurar, para que ele possa entender melhor, depender dos outros, ser paciente. A dor de expiação é kármica, de restauração, é libertação de carga que nos entrava a caminhada. É reajuste perante a vida, reposição da alma no roteiro certo. Passageira, nunca teve. Então ela nunca é constante, é passageira. Vou sofrer o resto da minha vida? Não, tempo suficiente. Como a mulher hemorraíça que tocou em Jesus, como o cego Bartimeu, que teve a sua vista recuperada. Era o tempo necessário, deu tempo. Vai se redimir, vai aprender, vai se transformar. É a lei. A dor evolução tem experiência permanente, embora variável segundo as experiências vividas pelo espírito. Ela acompanha o desenvolvimento, é a sua indicação, é sinal de dinamização, inevitável manifestação de crescimento. É a dor, na sua essência, uma vez que as outras são passageiras e inevitáveis, mesmo que o espírito se envolva em suas malhas por séculos, às vezes. Nunca esqueço, meus irmãos. Certa vez, não faz muito tempo, conversei com um irmão que estava em sua dor estagnado. Ele havia desencarnado em 308 depois de Cristo e não reencarnou mais, cristalizado em sua dor. Sabe o que é isso? 308 depois de Cristo. Quase 2000 anos. Na erraticidade e no sofrimento. É para pensarmos. Jesus, quando falava de dor, sede e fome, referia-se à dor e evolução. A dor incita no crescimento do espírito impulsionado pela fome de aprender e pela sede de saber. Evolução. Quero crescer, quero sair da ignorância, quero buscar através dos conhecimentos, porque o verdadeiro conhecimento ele é do espírito, não é do corpo. Ele é arquivado. Aquilo que nós aprendemos não retrogradamos de forma nenhuma. Se pensar que nós perdemos o que nós aprendemos, esquece de ser arquivado, tudo aprendizado será arquivado. No momento certo, na outra existência, ele será acessado para dar complemento a determinada situação. Não tenha dúvida disso. Finalizando,
saibamos sofrer e sofreremos menos. Eis o dístico que devemos nos lembrar em todos os estados depressivos da nossa alma, a fim de nos fortalecermos para o futuro. Indagação, meus irmãos. Que saber sofrer, primeiro, é suportar. Saber que aquilo é passageiro, que aquilo não vai durar para sempre. Ele só vai durar para você o tempo que você quiser. Se eu pegar esse copo, deve pesar o quê? 200 gramas cheio. Se eu segurar esse copo por 1 minuto, não vai acontecer nada. Por 1 hora, vai começar a pesar. Por 3 horas, talvez eu tenha cãibra no braço. Por 10 horas, talvez eu tenha sofrimento no corpo físico de ficar segurando o copo. Ele é leve. Quanto tempo você quer segurar o seu copo? Por quanto tempo você vai segurar as suas dores? Depende da gente. Depende de como você administra isso. Então, o que muitas vezes nós fazemos? Eu costumo dizer que não existem doenças incuráveis, existem pacientes incuráveis. Se no processo evolutivo buscarmos o entendimento, a resignação, estudar o porquê que está acontecendo conosco, nós vamos sofrer menos. Aí nós vamos saber sofrer. E é por isso que Jesus diz, né? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não, acharmos que só a nossa dor dói mais que as outras, e só os nossos problemas que, somos incompreendidos. Será que nós compreendemos? Aquele parente difícil, aquela doença, não vamos transferir isso tudo para os nossos irmãos menos esclarecidos como fatores obsessivos. Nós provocamos as obsessões quando nós sintonizamos os nossos pensamentos, intenções, vontades e viciações com aqueles que se alinhem nessa faixa, seja encarnado ou seja desencarnado. Então, esse processo depende de nós. Quando alguém está doente e vai ao médico, o médico pergunta: você quer sarar? Quero. Você não entendeu? Quer sarar? Quero. Você quer sarar? Quero. 70% do problema já está resolvido, que é a vontade de transformação. Esse querer, ele é poder, mas você tem que saber querer. Se nos encolhermos em nossas dores, se nos encolhermos em nossos problemas, se vivermos transferindo para os outros a responsabilidade das nossas fraquezas, onde nós vamos chegar? Onde nós queremos chegar? É complicado. Só depende de nós. Os processos obsessivos existem? Sim. Muitas vezes nos trazendo ao corpo físico inúmeras condições de doença, e nós vamos falar a respeito disso nas obsessões, tá? Que é causa. A obsessão pode matar, pode não matar. Isso nós vamos trazer. Uma coisa são as doenças da alma, as doenças do corpo físico, e outra coisa são as influências que nós aceitamos. Então não transfira, não ache que todo o teu sofrimento seja obsessão. Investigue, avalie causas atuais que você está fazendo agora, causas anteriores. Se não encontrar agora, procure lá atrás, e aí venha a paciência, a resignação, para que a gente possa entender melhor as nossas dores, né? Essa é a bibliografia que a gente procura, que a gente tirou esse trabalho, e eu vou depois transformá-lo em PDF, colocar no grupo para todos terem acesso. E no dia 1º/4, ou seja, sábado que vem, a doutrina espírita salva? Será que eu sou um palestrante, eu sou um estudante, eu dou passe na casa espírita, eu faço parte do grupo mediúnico? Eu vou ser salvo? Por que a doutrina espírita salva? Por que a doutrina espírita não salva? Vamos descobrir isso no sábado que vem.
se Deus quiser. Bom, e agora então, eventuais perguntas, hoje foram tão poucas, né, Fábio? Para a gente ver o que o pessoal tem. Tá certo? A Janete tem uma dúvida, Vicente. Vamos lá, dona Janete. Abra seu microfone. Oi. Agora, Na verdade, não é uma dúvida, não, é só uma experiência pessoal. Há alguns anos atrás eu tive um problema sério com um parente de... Eu não vou saber definir agora se era uma obsessão de encarnado para encarnado ou de resgate kármico anterior. Mas eu comecei a fazer oração do perdão. E aí, em um dado momento, porque eu fazia oração do perdão, perdoando a pessoa. Mas num dado momento eu tive um sonho que a pessoa dizia assim para mim: então você está fazendo a oração do perdão certo, mas incompleta. E eu fiquei meio sem entender, né? Ele falou: então, você está fazendo a oração do perdão perdoando a pessoa, mas você tem que fazer a oração do perdão pedindo perdão para a pessoa. Eu falei: então, mas eu não me entendo responsável por aquilo que ela causou por mim. E ele falou: então, você pode não ser o algoz agora, mas muito provavelmente você foi o algoz anteriormente. E aí eu comecei a fazer dessa forma. Então eu fazia a oração do perdão, perdoando a pessoa e também pedindo perdão a ela, né? E isso me serviu muito de lição, porque na verdade é isso, né? A gente costuma apontar o outro como a causa de todo o nosso sofrimento, mas existe um propósito para a gente receber esse sofrimento, né? Nada que a gente passa é em vão, né? Ninguém recebe algo inocente, estando na inocência, sem merecer. E eu, assim, peço a todos, se alguém quiser tentar fazer isso, eu realmente, em poucos meses, eu vi muita transformação, tanto na pessoa, quanto em mim mesma, com a forma de olhar o outro. É só isso. Muito obrigada e lindo o estudo de hoje. Muito obrigada. Vicente, não tá saindo o áudio, hein? verdade. Perdão, eu tinha fechado. Na realidade, dona Janete, quando nós nos deparamos com essas situações, quando a gente se dispõe com alguém, quando alguém se dispõe com a gente, a primeira coisa que a gente faz: ó, Senhor, perdoe, porque ele não sabe o que faz, né? A gente faz as preces para que a pessoa mude, para que a pessoa consiga ter o coração mais amolecido. A gente nunca faz por nós, né? Para que eu me modifique, para que eu possa entendê-lo, para que eu possa perdoá-lo, para que eu seja perdoado por ele, né? Que a gente não sabe, como a senhora mesmo disse, desses antagonismos anteriores. Então, quando nós formos orar, é aquilo que Jesus diz, né? Quando entrardes em oração, ora primeiro por você. É a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas. Então, nós temos que nos perdoar primeiro. Nós temos que nós buscarmos o perdão interno da gente. Como é que eu vou perdoar alguém se eu não me perdoo? Né? Então, primeiro eu tenho que pedir a Deus que Ele me dê um entendimento, que Ele me dê resignação, que Ele me dê humildade, que Ele me dê serenidade para que eu possa enfrentar aquela situação. E o que acontece conosco, lamentavelmente, é que a gente sempre transfere para o outro. Não, olha, que Deus acompanhe, que amoleça o seu coração. Nunca pede para amolecer o nosso coração. Isso a gente faz com muita frequência, lamentavelmente. E a senhora fez exatamente. Alguém, o seu mentor, o seu anjo da guarda, pode ter dito para a senhora: o que foi que vocês fizeram lá? Talvez tenha que pedir perdão, não por agora que você não se acha culpada, mas pelo que você fez lá atrás. A gente não sabe. Eu sempre digo, né, quando nós encontramos situações e desavenças entre pais, filhos, né, quando o filho estiver dormindo, vai lá, coloca sobre a fronte dele a sua mão, faça uma prece, pedindo a Deus que possa perdoá-la, ou perdoá-lo,
se você fez alguma coisa a ele que ele está tão revoltado contigo que você não se lembra. Isso vale quando nos acharmos obsediados ou cercados por espíritos que a gente não se lembra o que fez para ele, que ele possa nos perdoar, que ele possa nos entender, que nós estamos tentando nos melhorar. É essa pedra de toque, senão a gente vai patinar mesmo, com certeza. Né? Dona Lídia, diga. Oi, seu Vicente. Então, eu só queria agradecer, porque eu acho que para mim, desculpa. Fique à vontade, nós estamos entre irmãos aqui. Eu acho que para mim não foi a aula do sábado passado, a de hoje, né? Porque a de hoje, abrindo meu coração, tá, sabe, tirando a venda que tá nos meus olhos. E o que a senhora acabou de falar aí, essa irmã, fechou com chave de ouro. É incrível, vocês não têm noção do que eu tô sentindo aqui no meu coração nesse momento, sabe? De que, nossa, eu não sei nem como colocar em palavras. Esperamos que seja alegria. Vocês não sabem como que eu tô enxergando a minha frente nesse momento, sabe? Eu consegui ver o horizonte da praia, aquele azul, aquela, sabe? Eu consegui agora, nesse momento, eu consegui ver o que tá me consumindo dia a dia, o que tá, sabe? E eu nada... Que estava. Estava, exatamente, porque é incrível. Eu não sei colocar em palavras como que essa venda caiu nesse momento, entendeu? É uma aflição que eu estava sentindo muito grande, e é como você disse, eu estava vendo só o que fizeram, e como eu não vi, né? O que eu posso ter feito? Não agora, porque eu estava vendo só agora, eu estava olhando só para o hoje, né? Sempre olhando para o hoje, eu nunca olhei para o ontem, e não entendia, né? Então eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer a vocês, a espiritualidade, por isso, né? Por abrir os meus olhos. E foi uma coisa assim, Foi como um toque de mágica, vamos dizer assim, né, para simplificar. Eu tô muito, muito emocionada nesse momento por eu ter enxergado isso. E eu espero ter força para mim poder colocar em prática o que eu estou sentindo nesse momento, que é primeiro pedir perdão, né, e depois perdoar. É incrível. Eu não sei como colocar em palavras. Só muito obrigada. Muito obrigada. Esse, Dona Lídia, esse objetivo do nosso encontro aqui, de nós aprendermos juntos, aprendermos através das experiências que a nossa irmã Janete trouxe, da experiência que a senhora está nos trazendo. Somente assim, nas experiências práticas, é que nós teremos condições de entender melhor aquilo que acontece conosco, as provas que estamos passando, as necessidades que temos. Então, é somente através dos depoimentos, através das colocações, através dessa interação que a gente busca aqui no Visão, é trazer a visão espírita para entendermos melhor as nossas dores, para administrarmos melhor, para sabermos sofrer, para não sofrermos com tanta dor, né? Eu é que fico agradecido pela senhora por ter trazido essas palavras, e pela Dona Janete também, que nos traz esse depoimento que nos enriquece muito. Esse é nosso espaço, é aqui que nós podemos perguntar, trazer as experiências, colocar as nossas dúvidas. É essa a intenção do Visão Espírita. Eu só tenho que agradecer, muito mesmo. Solange, queria falar alguma coisa, Solange? Não? Bem, meus irmãos, então, Fábio,
é sua hora de escalar alguém para fazer a nossa prece de encerramento, né? Realmente uma boa aula. Eu gostaria de pedir alguém que fizesse a prece de encerramento. Quem gostaria, por favor? A Solange já fez a abertura. Eu posso fazer, Sr. Vicente. Perfeito. Vamos lá então, dona Lídia. Faça conosco essa... Eu tenho certeza que essa prece vai ser aquela prece do sentimento, do coração, né? Quando Jesus coloca em nós esse farol do entendimento, né? Que ilumina os nossos passos, descobrindo a nós mesmos, né? Para que nós nos conheçamos, para que nós possamos expandir aquelas pessoas que nos cercam e se avizinham de nós, o melhor que nós podemos dar, né? Eu tenho certeza que a sua prece hoje, intercedendo por todos nós, serão ouvidos pelos benfeitores espirituais para nos trazer entendimento hoje e sempre. Vamos então agradecer a Deus. Amado Pai, neste momento, queremos nos ligar a Ti, nos entregarmos e agradecer. Agradecer por cada momento, por cada oportunidade que o Senhor coloca em nosso caminho. Agradecer pelas pessoas, pelas experiências, por tudo que nos acontece a cada minuto e que muitas vezes nós não enxergamos, nós não conseguimos ver a sua oferta de alívio, de amparo. Nós, no nosso egoísmo, passamos por cima de tudo e reclamamos lá na frente. E assim, Pai amado, agradecemos por mais um momento, por mais uma tarde de prosa, que está sempre agregando e acrescentando no nosso dia a dia. Obrigada, Pai de amor, por essas oportunidades, por esses momentos, por essas pessoas que, mesmo à distância, estamos sempre ligados uns aos outros, pedindo uns pelos outros, e assim vamos formando uma corrente de força, de amparo um ao outro, e vamos nos conscientizando. Agradecemos por mais um dia, por mais uma tarde, agradecemos a espiritualidade por estar aqui presente em nossas vidas, sempre nos amparando, aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores. Agradecemos também ao Sr. Vicente, que está sempre disposto a nos esclarecer as nossas dúvidas, ajudar a tirar os nossos medos, sempre amparado pelos bons espíritos. Então, por toda essa ajuda, por todo esse amparo, agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Amém, que lindo. Graças a Deus, né? Quero agradecer a vocês todos pela presença, que coloquem lá no grupo as suas impressões, né? As suas opiniões das nossas aulas. Isso incentiva aos outros que muitas vezes não têm condições de vir, mas dá um alento, até porque eu vou colocar daqui a pouquinho essa aula lá, né? Mas para que cada vez mais a gente fortaleça esse nosso vínculo. Um bom final de semana a todos. Soraya, minha irmã, Isabel, Janete, Solange, Lídia, Zefa, Sueli, né? Janete, enfim, a todos que vieram hoje, Carlos, muito obrigado pela presença, Carlos. E em especial também o Fábio, que vem nos auxiliar aí. Bom, um abraço a todos e um bom final de semana. Fiquem com Deus.
Obrigada e um bom final de semana a todos. Obrigado. Obrigada, Vicente. Obrigada a todos.